Eu penso que de todas as celebrações que a igreja nos dá, a Páscoa é de fato a mais maravilhosa, porque e da morte do cristão. Saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Amém, irmãos? Que maravilha, né? O que Deus quer nos dizer, meus irmãos, nesse versículo, nesse capítulo e versículo, é que no passar dos séculos, um povo estava escravizado e oprimido pela escravidão, certo? Só que ali não era só uma jornada de trabalhos físicos, de sofrimentos físicos. O que Deus queria mostrar era uma jornada espiritual, de resgate e redenção para aquele povo que estava sendo oprimido. Então Deus chamou aquele servo para que essa jornada se desse início. Então, essa jornada de fé, Deus prometeu tornar Abraão ali o pai de uma nação, abençoar toda a nação. Então, irmãos, nós somos abençoados. Amém? Consideremos sempre abençoados. Nós somos fracos, sim, somos falhos, isso é um fato. Mas quando nós olhamos para a cruz e vemos o sacrifício que Jesus fez, nós devemos nos fortalecer. Amém? Isso deve acontecer todos os dias, irmãos. Aqui pela Bíblia, fala muito sobre a escravidão física e espiritual. Em Êxodo 1, 8, 14, fala também sobre os escravos do Egito. Aquele rei, aquele faraó, ele esqueceu quem era Deus, ele esqueceu tudo o que foi ensinado. Então ele ficou com medo de aquele povo se rebelar contra ele, fazer guerras. Então ele resolveu maltratar mais aquelas pessoas. E aquelas pessoas clamaram a Deus, e Deus ouviu. E a promessa de Deus parecia distante, tá, daquele povo e dos descendentes de Abraão, porque eles foram escravizados no Egito. Só que eles clamaram por Deus, irmãos. E Deus ouviu seus clamores, tá? Ele mandou ali alguém para tirá-los daquela situação, daquela humilhação, daquele maus tratos. Por quê? Todos nós somos falhos. Todos os dias nós podemos cair em tentação. Mas nós também temos um ponto a nosso favor, porque Deus, ele é amor. E ele nos dá todos os dias o direito, o dever e ali a obrigação de nos arrependermos dos nossos pecados e voltarmos para ele. Então, ele providenciou a libertação daquele povo, porque clamaram por ele. E hoje, meus irmãos, ainda somos fracos, ainda nos deixamos levar pelo pecado, porque não conseguimos abrir mãos, deixar para trás algumas coisas que nos prendem, que nos afastam de Deus. Mas eu quero dizer para vocês nessa noite, irmãos, que Deus, ele nos ouve. E foi pelo sacrifício de Jesus que ele ainda nos ouve. Porque ele deu o seu Filho amado para que hoje eu e você possamos estar aqui nesse lugar, adorando a ele, exaltando. Amém, irmãos? E Deus teve também ali, ele deu uma ordem para uma outra Páscoa, tá? Que ela também está em Êxodo 12, 1, 14.
que foi quando ele foi tirar aquele povo sofrido do Egito e ele deu a ordem de fazer uma celebração de Páscoa. Essa é a Páscoa judaica, tá? E junto com a nova Páscoa é uma conexão perfeita, porque a profecia de que viria o Messias, agora, que é o que nós pregamos, é a conexão daquele tempo, irmãos. Então foi profetizado que viria o nosso Salvador, amém? Então, na véspera da libertação, Deus instruiu os hebreus a celebrarem a Páscoa, marcando suas casas com o sangue de um cordeiro. Essa foi a noite da grande libertação, irmãos, onde a mão de Deus trouxe salvação para aquele povo. Amém, irmãos? Então, pelo sangue nós somos curados, nós somos sarados, nós somos livres. Amém? Então, também no livro de Êxodo ainda conta um pouquinho mais, que quando Moisés foi chamado, guiado, ali guiando aquele povo, ele iniciou uma jornada pelo deserto. Lá eles aprenderam lições, irmãos, que nós também devemos aprender hoje, aqui nesse tempo. Eles aprenderam a confiar, a depender e a ser fiel a Deus. Isso nós podemos, irmãos. É difícil porque o nosso tempo há muita atração, tem muitos atrativos para nos tirar da presença de Deus. Amém? Mas se nós formos fiéis, irmãos, Deus ele sempre nos ouvirá, Ele cuidará de nós. Nós devemos lembrar dele todos os dias, porque nós somos dependentes dele. Amém? Então, lá em Êxodo 19, 3, 6, Deus fez uma aliança ali no Monte Sinai. Amém? Obrigado, Pedrinho. Então, irmãos, no momento, lá no Monte Sinai, Deus revelou a sua lei. E ele estabeleceu uma aliança muito especial com Israel. Essa aliança não apenas governava suas vidas, mas chamava para ser um povo santo e separado. E é o que ele quer de nós, irmãos, que nós sejamos santos e nos separemos para ele. Hoje nós podemos abrir os nossos olhos de manhã quando nós acordamos e pensamos, Senhor, o que eu vou fazer hoje? Irmãos, todos os dias nós temos que acordar com um propósito. Quando eu faço os devocionais lá onde eu trabalho, eu falo para as pessoas que estão me ouvindo e eu pergunto, qual foi o motivo que trouxeram vocês hoje aqui? Porque acordar cedo ninguém gosta, somente criança, né? Então nós temos que acordar todos os dias com um propósito. Uns vão trabalhar, outros vão estudar, outros vão fazer nada, outros vão arrumar casa. Mas o primeiro seria adorar a Deus, porque foi por Ele que nós acordamos aquele dia. Amém? Então, irmãos, Ele queria que esse povo fosse santo e separado para Ele. Portanto, meus irmãos, é isso que é de nós, né? E nós dependemos disso para que nós possamos estar sempre perto de Deus. Nós podemos também buscar nossa santidade, nos desprendendo de algumas coisas dessa terra. Eu sei que nós somos falhos e pecadores, mas em Cristo Jesus nós conseguimos, irmãos. Eu fico pensando, olha, agora nós tivemos essas encenações aqui, de acordo com a letra do louvor, mas se nós formos para frente da TV e assistir aqueles filmes que passam de Jesus, nós vemos o sofrimento que ele teve, desde quando capturaram ele. Ele já saiu ali daquele lugar algemado, como um bandido, como um ladrão. E nós, dentro do nosso coração, sabemos que ele não fez nada para estar passando por tudo aquilo. Né? E ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi chicoteado, ele foi açoitado, colocaram aquela cruz na cabeça dele, no qual sangrou. Enfim, ele foi crucificado. E nós só imaginemos aqueles pregos entrando nas mãos de Jesus e nos pés. Porque às vezes a gente machuca o dedo, já dói. Fura o pé, a gente quer a morte, né? Imagina Jesus. Mas esse é o plano de Deus. É sobrenatural, não é para o ser humano, não. É sobrenatural.
E nós que temos um coração em Jesus, nós temos que todos os dias lembrarmos disso, não só na Páscoa, nesse dia que é comemorado no final de abril, de março para abril, mas sim todos os dias da nossa vida, porque Ele vive, Ele está dentro de nós, irmãos. Então a nossa redenção é essa, é ir para Jesus, porque Deus está nos oferecendo essa redenção. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então veio as profecias que falam lá em Isaías 9, 6 e 7, né, que viria o Cordeiro de Deus. Como que Jesus foi nascer em Belém, se ele estava em outro lugar? Naquele tempo, o imperador da época foi fazer uma contagem de população e todo mundo tinha que ir para a sua cidade natal para fazer essa contagem, para saber quantas pessoas tinham. Então José, que era desposado de Maria, que estava grávida de Jesus, precisou ir para a terra natal dele para fazer isso, no tempo da gravidez de Maria. Então por isso Jesus nasceu em Belém, porque lá era a descendência de Davi, naquele lugar. E Jesus, Maria, que estavam ali naquele lugar, Jesus nasceu num lugar simples. Hoje, quando nós vamos ter nossos filhos, monta-se ali o enxoval, a bolsa, tem fralda, tem isso, tem aquilo, tem perfume, tem shampoo. Jesus, ele foi enrolado em panos. Ele foi colocado em uma manjedoura, porque na hospedaria onde eles iam ficar não tinha lugar. Vocês já pensaram em mais humildade que essa? Não existe. Hoje, o que nós fazemos de humilde a Jesus não é nada diante do seu nascimento. Hoje nós não conseguimos ir ali na esquina descalço, porque está muito quente, tem que ter uma sandália, um sapato. Então é daí que começa a humildade. Se Jesus, que é o Rei dos Reis, o nosso Salvador, veio ao mundo a essas condições, como eu falei agora, é porque é sobrenatural. Veio de Deus, porque Ele quer a mim, Ele quer a você, Ele quer nossa redenção, para que nós possamos abrir nossa boca e glorificá-lo e dizermos que somos livres pelo aquele sangue que foi derramado, irmãos. Amém? Então, quando Jesus chegou, fala lá em Lucas 2, 1:20. Então, na plenitude dos tempos, Jesus, o Messias prometido, nasceu em Belém. Sua vida e ministério teria o cumprimento às antigas profecias e a esperança do povo de Israel, que hoje, irmãos, se cumpre em nossas vidas. Amém? Porque estamos em Cristo Jesus, já o declaramos. Irmãos, você já declarou Jesus na sua vida? Eu preciso te dizer que é necessário fazer isso. Nós não podemos mais caminhar sem Jesus. Não há mais tempo para isso. A Bíblia ela é muito clara. Ela fala que os fins dos tempos estão próximos. E Jesus é o único que nos oferece salvação. Nós podemos pagar por isso? Não, já foi pago, irmãos. É de graça. Você só precisa se render. Você só precisa abrir a sua boca e declarar Jesus como teu Salvador, como teu Senhor da tua vida, único. Amém? Amém. E a redenção, irmãos, de Jesus, lá em Mateus 28, fala, na cruz, Jesus se tornou o Cordeiro Pascal perfeito. Amém? Porque foi derramado o seu sangue para a redenção de todos aqueles que nele crê. A sua ressurreição trouxe esperança na vida eterna e na salvação para todos que o seguem, irmãos. Então, assim, a jornada espiritual do povo hebreu culminou na Páscoa de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele tira o pecado do mundo. Ele que é a verdadeira Páscoa, irmãos. Todos nós devemos crer nisso. Amém? Em Apocalipse 7, 9, 10 fala isso. Portanto, meus irmãos, estamos em Cristo.
em Cristo. Somos livres para adorar a Deus, para exaltá-lo, para buscá-lo, para estar na sua obra, irmãos, para trabalhar para Ele. Nós precisamos, Deus, Ele está nos chamando. Aqui Ele já chamou através do louvor, através da dança, através da encenação. Ele está te chamando, Ele tem pressa. Não tampe os ouvidos de vocês, não fechem os olhos. Amém, Jesus? Então Ele quer nos dar, irmãos, a vida eterna. Nós não vamos encontrar a vida eterna nessa terra. Nós não pertencemos a ela. Nada aqui mais é para os cristãos, não é. E o que nós precisamos é continuar firmes e buscar aqueles que ainda não estão. Porque a Páscoa é isso, é redenção. Vamos nos render, vamos nos firmar, nos arraigar em Deus, em Jesus, para que nós possamos levar seu nome e aumentar o seu rebanho, porque é disso que nós precisamos povoar os céus, irmãos. Nós sabemos que existem 2 lugares no final de tudo. O inferno, ele é real. E o céu também. Não há sorriso no inferno. E não há lágrima nos céus. Então, que Jesus venha assim, todos os dias, acender no nosso coração e arder o desejo de nós estarmos aqui nessa terra trabalhando para Ele. Tem que ser para Ele. Nós temos que nos desprender das coisas dessa terra. Daqui nós não levamos nada. Amém? Então, irmãos, a nossa nova Páscoa hoje é a rendição de Jesus. Foi a entrega dele naquela cruz. Deus falou com os antepassados da maneira como eu contei para vocês aqui nos livros. Foram através do sangue nas obreiras das casas, para libertar aquele povo do Egito. Foi através de Moisés levando aquele povo. Todas as vezes que Deus livrava aquele povo da escravidão, da opressão, eles celebravam a Páscoa. E hoje nós estamos livres para celebrar a nova Páscoa, que é Jesus. Jesus está entre nós, irmãos. Ele está. Sábado, meu esposo ministrou e ele fez uma pergunta assim, maravilhosa. Mas, infelizmente, a resposta não foi maravilhosa, mas foi boa. Ele perguntou para a igreja: quem aqui já ouviu a voz de Deus? Quem aqui já ouviu Deus chamar pelo seu nome? Deu para contar quantas pessoas já ouviram o chamado de Deus. Nós precisamos nos desprender, irmão, das coisas dessa terra, para nós ouvirmos o Senhor nos chamar. Amém? A primeira vez que o Senhor falou comigo pela madrugada, eu acordei meu esposo. Disse: amor, pelo amor de Deus, tem alguém me chamando. Chamou meu nome direitinho. Aí ele: calma, é Deus. Vai orar, vai. Então, irmãos, nós precisamos. Deus, ele não vai falar conosco se nós estivermos presos nas coisas dessa terra. A tecnologia, ela está vindo para ficar. Ela não vai mais sair do nosso meio. Tá? Quem sabe no futuro essa igreja não terá mais aqui esse microfone, vai ser tudo na tecnologia aqui, num data show, só mexendo com aquele controle. A tecnologia, ela está aí. Os nossos filhos, as nossas crianças estão nascendo dentro dessa geração. E isso vai afastá-los dos caminhos de Deus. Nós precisamos nos alertar para as nossas crianças. Eu, como educadora, eu digo para uma mãe: quando você levar o seu filho ao culto, deixe os celulares em casa. Porque a mãe chega e dá o celular para a criança não perturbar, que ela quer ouvir o culto. Ela está ensinando a criança a não aprender o culto, a ouvir ali o culto. Mas no futuro ela vai ter que desensinar a criança a largar aquele aparelho para ela ouvir a palavra. Então ela vai fazer o mais difícil, podendo ter começado do fácil. Amém? Então a tecnologia está aí, ela é boa, ela é positiva, sim, mas também é negativa. Porque ela contamina as crianças
os adultos, os idosos, os jovens, porque tem muitos atrativos. Amém, irmãos? Então, que nós sejamos fervorosos e oremos ao Senhor para que os nossos filhos sejam libertos também desde pequenininhos, porque quando nós ensinamos os nossos filhos desde pequeno, a palavra diz que quando ele for velho, ele não se desviará. Amém, irmãos? Então, jovens, crianças, aprendam logo cedo quem foi Jesus, quem é Jesus, porque ele vive, ele está entre nós. Quando você acordar logo de manhã, já fala logo: Jesus, fica comigo, que ele vai ficar com você. Amém, irmãos? Então, meus queridos, a nossa Páscoa da Redenção, ela é uma Páscoa de celebração. Ela remonta a história do povo de Israel. Ela comemora a libertação da escravidão do Egito. É uma celebração que tem um significado profundo na história da salvação, pois ela marca a intervenção divina na vida do seu povo escolhido. Então, irmãos, nós somos escolhidos. Essa é a melhor notícia que nós devemos receber todos os dias de nós mesmos. Nós somos escolhidos do Senhor. Então, irmãos, o nosso ministério, nós temos que trabalhar por ele. A nossa família. Amém? Para nós cristãos, a Páscoa tem um significado ainda mais profundo, pois a morte e a ressurreição de Jesus se tornaram a nova Páscoa, como eu falei, um pouquinho mais, né? E é através dessa nova Páscoa que somos libertos do pecado e da morte, tá? E encontramos a redenção que nos foi oferecida pelo sacrifício de Jesus na cruz. Amém, irmãos? Então, a Páscoa judaica e a Páscoa cristã é uma reflexão importante na redenção oferecida a Deus através de Jesus. Gente, é gratuito. Irmãos, é gratuito. Deus, ele está nos dando. Amém? Vamos pegar, vamos segurar na nossa vida, para os nossos filhos, para a nossa família, para as gerações que virão. Porque o povo aqui disse no Egito que aquele povo foi escravizado porque chegou um faraó que tinha esquecido o que tinha acontecido. E a probabilidade de acontecer com que essa geração esqueça sobre o sacrifício de Jesus é mais ainda, irmãos. Mas nós que estamos trabalhando no altar do Senhor, precisamos todos os dias acender essa chama. Levar para os nossos filhos, nossos irmãos, nossos sobrinhos, nosso vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás, onde nós formos, irmãos. Amém? Então, a redenção da Páscoa é Jesus, irmãos. Rendam-se, entreguem a Jesus verdadeiramente. Lutemos contra o pecado, lutemos contra as coisas que nos afastam de Deus, porque em Cristo Jesus nós podemos. Amém? Então, feliz Páscoa a todos, mais uma vez. Jesus é maravilhoso e Ele ama cada um de nós. Amém? Deus vos abençoe, irmão.